Olá, pessoal. Então, vamos iniciar a aula, então, sobre feridas emocionais da humilhação. Dando sequência, então, a este módulo, né, do nosso curso. Falando, então, agora, já falamos das feridas emocionais, a ferida do abandono, agora nós vamos falar da ferida da humilhação e, na sequência, as demais feridas, né? Então, falando, então, da ferida de humilhação, muitas pessoas elas se dão conta de que sofreram humilhação no passado, mas elas ainda não se dão conta que determinados movimentos, determinados comportamentos na sua vida adulta, isso ainda possa estar refletindo em crenças, em autoestima, crises do pânico, tá? Porque a ferida emocional, ela acaba trazendo consequências onde o adulto ele não se sente bom o suficiente, tende a ter baixa autoestima, medo de arriscar por medo de errar. Isso é excessivo, a ponto de que a pessoa ela não se sente boa o suficiente para colocar aquele projeto em prática, né? Medo de ser julgado, o que os outros vão pensar. Então, fazer uma transição profissional, gravar um vídeo, gravar uma aula, se colocar na internet, por exemplo, né? E ver que a pessoa ela tem um grande potencial, mas ela não consegue dar sequência por medo de julgamento, né? Dificuldade de se expor em público, dificuldade de aceitar o próprio corpo, né? De receber elogios, dificuldade de se expressar, tende a ficar se comparando com outras pessoas em todas as áreas da vida. Ah, o relacionamento da pessoa lá é melhor do que a minha, ela se coloca melhor profissionalmente, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo fazer aquilo, ou simplesmente eu não vou fazer uma gravação, eu não vou gravar um conteúdo porque eu não tenho os equipamentos melhores, eu não tenho um ambiente legal. Então, existem diversas consequências, né? E que a pessoa ela não se dá conta que está ligada, então, à ferida emocional, né? Tende a ficar se comparando, então, com as outras pessoas em todas as áreas, tem muita dificuldade em lidar com o masculino dos homens, né? E simplesmente um posicionamento do homem, do masculino, pode se tornar uma grande ofensa, uma agressão verbal, né? Para quem tem essa ferida de humilhação. Então, tende a viver sempre na situação de vítima, embora ela diga que não, eu não sou vítima. Não, tu tem que entender que tu foi vítima no teu passado e tu estás escolhendo viver ainda na situação de vítima, com dificuldade de ter sucesso profissional, sucesso no relacionamento, sucesso financeiro, e isso pode trazer caminhos muito difíceis, né, para você. Você pode estar sofrendo, inclusive, de depressão, crises de ansiedade, né, a síndrome do pânico, e pode até mesmo estar se agravando cada vez mais com pensamentos indesejáveis. Então, por isso que a gente fala que a ferida emocional da humilhação, ela é uma das feridas mais profundas e complexas, né, de experiências emocionais que um ser humano pode carregar, tá? E ela se forma assim, na tua infância, ela pode ter dado sequência na tua juventude, e você está vivenciando isso hoje com teus bloqueios e a dificuldade na vida adulta, seja no relacionamento amoroso, na saúde emocional, no trabalho, na vida social ou até mesmo na relação com os teus filhos. Ou você pode estar repetindo esse padrão com os teus filhos, ou você pode estar escolhendo porque na tua infância você foi muito exigido, foi muito comparada, né? Hoje tu pode estar deixando teu filho mais solto, mais livre, vivendo num outro extremo, então com dificuldade de colocar limites, de dizer não para o seu filho. Isso tudo pode estar reverberando tanto no teu relacionamento amoroso, em outras áreas da tua vida, né? A dificuldade em emagrecer, dificuldade de aceitar o próprio corpo, né? Aquela pessoa que geralmente vive fazendo plástica e nunca está bom o suficiente, vive fazendo dieta, embora esteja magra, né? E a pessoa sempre acha ali um colote, sempre acha alguma coisa e nunca está satisfeita. Ou, no outro extremo oposto, se auto-sabotando, suprindo esse vazio da humilhação através do alimento, então descontando isso em cima do alimento. Então, come em excesso, come por compulsão alimentar para repor aquele vazio interno da ferida da humilhação.
e com isso ela não percebe que ela está se humilhando e se sentindo cada vez mais humilhada e aceitando no intuito inconsciente de que, olha, realmente aquela pessoa tem razão, né? Eu sou muito feia, eu sou muito gorda, e isso é um processo inconsciente, embora não queira, obviamente que não quer, mas inconscientemente se auto-sabota nesse sentido. Então, consciente ou inconsciente, a pessoa com a ferida de humilhação, ela não se dá conta de que estão atreladas a feridas emocionais em situações onde a pessoa ela se sentiu, então, diminuída, ridicularizada ou mesmo desvalorizada em sua dignidade. A humilhação, ela não é apenas um ato isolado de constrangimento, não é só um ato, mas sim uma experiência que marca profundamente a identidade e a autopercepção, né? Criando, então, crenças limitantes sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre relacionamento, sobre o que é um corpo saudável, né? Então, ela está atrelada, nesse caso, a duas consciências, né? Que é a consciência da infância e a consciência coletiva do sistema familiar. Então, a da infância, ela sim, elas estão de fatos diretos com o que a pessoa passou lá na infância ou na juventude. E a coletiva é a do próprio sistema familiar, né, onde essa pessoa ela foi criada. Então, onde a pessoa está diretamente envolvida. Então, certamente já passou por isso, digamos, minha mãe que me criticava, o meu pai que me criticava, a minha mãe me comparava, a minha mãe exigia. Então, certamente essa pessoa, se foi a mãe, ou foi o pai, ou foi um tio, sei lá, ou um avô, avó, né, ela já passou por isso. E ela está apenas repetindo, né, um padrão sistêmico familiar, e por isso dizemos que, do ponto de vista sistêmico, a ferida da humilhação, ela tem raízes em padrões familiares transgeracionais. Então, ela não iniciou ali na tua mãe, ou no teu pai, ou no teu tio, ou na tua avó. Ela não iniciou ali naquele ato, naquele momento. Isso já vem de gerações e gerações. E se nós pararmos para olhar para isso, né? Se nós olhar para isso, tu vai observar que antigamente, vamos lá para os anos 30, 40, 50, como era o tratamento dos pais com os filhos, como era essa cobrança, né? Essa preocupação, esse zelo de segurança em excesso, né? Como é que ele era feito isso? Então, o papel da mulher, o papel do homem, depois foi se evoluindo, obviamente, tendo mais conhecimento, mudando. Só que hoje nós caímos numa situação do extremo oposto, né, de enfraquecimento geral, enfraquecimento total sobre isso. Então, não é o fazer o extremo oposto, e sim buscar um equilíbrio, é não fazer o excesso apenas. Mas a gente não pode deixar de cobrar, de colocar limite, de dizer não, né? Então, a gente tem que buscar essa autoestima dentro de você, do adulto hoje. Então, não se trata de culpar alguém pela sua ferida. Por isso, se tu fizer isso, se tu ficar culpando, julgando, isso somente vai agravar a tua situação, tá? Porque tudo que eu julgo, cobro ou sinto pena em relação à minha história familiar, inconscientemente eu acabo repetindo. Por isso que você diz assim: mas eu não quero ser igual à minha mãe. Mas se você observar, tu pode estar fazendo repetições comportamentais equivalentes à da tua mãe. Alguém já deve ter te dito assim: você parece a tua mãe, você é igual à sua mãe, a sua mãe é que faz isso. Aí também vem já criando feridas emocionais de comparação e aí vem a consequência. Você não está se dando conta disso, ou até se deu conta disso, mas diz assim: mas eu não sei como mudar, Luiz. Para te mudar, tu tem que tratar as tuas feridas emocionais. E quais são as minhas feridas emocionais, Luiz? Eu não sei. Eu não sei quais são as tuas feridas emocionais sem que a gente possa fazer um atendimento individual, pelo menos. Aí eu vou te dar certeza. Mas aqui, dentro do curso, você vai trabalhar todas as feridas emocionais. Você vai ver que depois da aula sempre tem, né? Como vocês já fizeram vários até aqui, até essa aula. Então, novamente, depois dessa aula, vai ter um processo ali de mentalização, de meditação, né? Com hipnose sistêmica, para que você busque isso, a ressignificar isso de modo emocional e não apenas consciência, porque não adianta você
apenas buscar a informação, como a gente já comentou várias vezes aqui dentro do curso, né? Então, tendo a informação, ela serve como um caminho, uma referência para que a gente busque a causa emocional e ressignifique em nível emocional, e não apenas tomando consciência. Por isso, muitas pessoas, eu já fiz constelação, já deu isso, já deu aquilo, mas eu não consigo mudar. Sim, porque a constelação ela serve de uma ferramenta de busca de informação. Agora, as tuas mudanças, elas vão ocorrer de acordo com a tua mudança emocional, que é as tuas emoções é que vão desenvolver e vão desencadear as tuas reações, as tuas escolhas e as tuas decisões na tua vida, não é mesmo? Então, se trata de aceitar o sistema como ele é. Você deve aceitar tudo o que aconteceu, as crenças do teu sistema, as crenças limitantes, você deve sim aceitar tudo aquilo que aconteceu. E aceitar não quer dizer que você vai concordar. Você, obviamente, que vai ter muitos pontos que você não vai concordar. Mas a diferença disso, do aceitar, eu não vou julgar e não vou cobrar. Eles fizeram assim, foi assim que eles souberam fazer. Porque agora, quem tem as informações e está aqui, ó, por exemplo, fazendo um curso, né, para mudar a sua consciência, para ressignificando possivelmente as suas emoções, num curso online, pagando o valor que pagou, né, num curso 100% online, é você. Você pode vir ainda para atendimento individual, pode fazer tratamento em casal, pode tratar uma família, fazer a terapia familiar. Você tem essa oportunidade, você sabe que terapia hoje não é para louco, coisa que os nossos pais, os nossos ancestrais, quem é que fazia terapia? Não é mesmo? Mas agora nós é que temos que resolver coisas que veio do passado. Você está culpando quando você pensa nisso. E é por isso que muitas vezes tu vai conversar com um ancestral, conversar com teus pais sobre os teus avós, ou conversar com os teus avós sobre os teus bisavós. Eles não vão falar muita coisa. Mas isso é ferida. Sim, é ferida, só que eles respeitam. Eles respeitam. Se eles fazem isso, é porque eles estão respeitando e aceitando tudo que aconteceu. Eles estão aceitando do jeito deles. E eles não estão passando para frente. Eles dizem, isso passou já, era legal, era bom, eu sobrevivi. É assim, são respostas curtas, simples e diretas. Agora, pergunta para você. Você já vem com uma Bíblia, né? Escrita tudo o que aconteceu de errado. Como se fosse, né? O rei ou a rainha aí das informações e da certeza absoluta, mas tu vai olhar para a tua vida, tenho problema de me relacionar amorosamente, eu tenho problema de colocar em prática aquela transição, eu tenho problema para me posicionar profissionalmente, eu tenho problema de financeiro, eu tenho atração do dinheiro, mas o dinheiro não para na minha mão, entende? Qual é a tua dificuldade? Ela está atrelada a uma dessas feridas que nós estamos trabalhando aqui, tá? Então, é possível, sim, né, que essa pessoa que sofreu humilhação, né, na sua infância esteja repetindo uma dinâmica herdada dos seus pais ou dos seus avós, até mesmo dos bisavós, que também podem ter vivenciado situações de desvalorização ou depressão, crises de ansiedade, né? Porque a crise de ansiedade, a síndrome do pânico, ela vem justamente de situações que a gente tem consciência de querer fazer diferente, mas parece que não tem a permissão de fazer, né? Por exemplo, tu vem de uma família muito pobre. Eu estou falando de pobre, não de humildade, porque a palavra humildade está, né, atrelada inconscientemente à pobreza, e não, eu posso ser humilde milionário, posso ser humilde rico. Ok? Então, estou falando, vem de uma família muito pobre, hoje tu tem dificuldade com dinheiro, porque inconscientemente tu não pode ser rico, senão tu vai deixar de pertencer àquele sistema. Ou, se eu for muito rico, eu vou ter que dar dinheiro e melhorar a vida da minha mãe, porque a minha mãe fica me pedindo. Uma coisa é tu fazer isso de coração a ponto de que não pese para você, né? E também respeitando a dignidade deles de quererem fazer isso. Vou dar um exemplo. Imagina que os teus pais moram numa fazenda, numa chácara, tá? A 50 quilômetros da cidade. E eles nem carro têm, mas eles têm carroça. Então, eles andam de carroça e são felizes da vida morando lá.
Aí tu ganha muito dinheiro e vai morar na cidade, digamos, tá? Então tu mora numa baita casa, tem condições de melhorar a vida deles, aí tu simplesmente diz, não, pai, vocês vão ter que sair daí do campo, ter que vir para cá e não sei o quê, né? E os teus pais não querem. Não, eu quero viver aqui. Aí tu te coloca acima querendo resolver uma situação pelos teus olhos, pela tua dificuldade, né? E isso também pode estar atrelado à ferida emocional da humilhação, a ponto de querer mostrar para os pais de que você venceu na vida e que você pode ser melhor. E quer, como se fosse inconscientemente, esfregar na cara deles, ó, tá vendo aquele cara que não ia dar certo? Tá vendo aquela mulher que não ia dar certo na vida? Tá aqui, ó, eu consigo. Só que tu não percebe que ao mesmo tempo que tu faz isso, tu vai ter um ralo que tu não sabe por onde que está escoando o teu dinheiro e tu não te dá conta. Então tu vai ter dificuldade de chegar nesse nível socioeconômico por uma simples ferida, por exemplo, de humilhação ou de abandono, né, ou de rejeição, independente de qual for a ferida. Todas as tuas atitudes, escolhas e reações estão atreladas às tuas feridas emocional. Tá? Então, hoje você pode estar com dificuldade em aceitar o masculino do seu homem, por exemplo, que cobra responsabilidades, atitudes, né? Frustra o seu filho, né? Coloca limites de dizer não, pois acredita que o filho deve ser criado com muito amor e carinho. Mas não percebe que você está falando desse amor romantizado e não do amor de pai em educar. Hoje tu exige que o teu pai, que o teu marido passe muito tempo brincando com os filhos, porque você acha que fazendo isso ele está ensinando o filho e criando o filho forte para a vida, e no fundo não é. É muito difícil, é muito desafiador tu fazer o papel de pai, o papel de mãe e o papel de amigo e de amiga. E eu costumo dizer assim, ó, não se rebaixa a ser apenas amigo do teu filho ou amiga da tua filha. Não se rebaixa isso, porque amigo ele consegue na escola, lá no campo de futebol, né, no balé, seja onde for, ele vai conseguir amigos. Tu vai ter que ser amigo, né, brincando, ok, curtindo, dando risada, mas ao mesmo tempo tu tem que sair do 0 ao 100 em milésimo de segundo, né? Se ele levanta a mão para tua mulher, por exemplo, né, tu já tem que sair dali já reprimindo esse menino ou essa menina, e vice-versa. A mulher ela tem que saber se posicionar também com os filhos na ausência do masculino. Só que a prioridade é do masculino a fazer isso. Aí quando o homem vai fazer isso, a mulher briga com ele, porque acha que ele está humilhando, que está. Mas essa humilhação está no seu consciente, no seu inconsciente, frente à ferida emocional da humilhação que você passou como quando criança. Não estou dizendo que seja o teu caso do teu marido não humilhar o teu filho. Por isso que eu falo, é muito difícil, é muito desafiador a gente conseguir colocar isso de forma única e expressiva para todos os tipos de casos. Porque quem sofreu ferida de humilhação, ainda nós temos que olhar, ou qualquer outra ferida, a intensidade dessa humilhação, a intensidade dessa ferida, não a intensidade de que foi colocado a ferida, foi desencadeada a ferida, mas sim o modo da expectativa e da emoção recebida pela tua criança naquela época. Então, eu posso ter sofrido a mesma frase. Tu é muito gordo, tu é feio, tu é cabeçudo. Beleza. Eu posso ter um nível de emoção frente a isso, e você pode ter um nível de emoção muito menor que nem faz sentido para ti, tu nem dá bola realmente, tu nem lembrava que um dia tu era chamado de gordo e cabeçudo, né? Mas também tem aquela pessoa que quer morrer porque ela foi chamada de gorda e cabeçuda. Então hoje, né, às vezes quer a aceitação do corpo do gordo e de ser cabeçudo e quer ficar cada vez mais gordo para mostrar, olha aqui, eu gosto de mim. Tu tá enfrentando e tu tá ferrando com a tua saúde. Ou tu pode ter aceitado essa humilhação muito grande e hoje tu tá, né, com anorexia, por exemplo. Entende? Então, depende muito da intensidade de cada um de vocês. Vocês vão ter que avaliar essa intensidade e a gente vai fazer isso no exercício sistêmico que a gente vai fazer logo abaixo, ok? Um outro exemplo clássico, né, é quando a criança, então, ela é ridicularizada pelo seu desempenho familiar, desempenho escolar, né? Então, essa situação, ela pode gerar um sentimento de vergonha profunda, né, que acompanha o indivíduo até mesmo a vida adulta, influenciando nas suas
relações, as suas escolhas, né? Evitar situações de aprendizado, os desafios por medos de falhar novamente, né? Reforçando aí um ciclo de baixa autoestima nesse caso, né? Então, eu tenho aquele curso que eu comprei, você pode ter comprado este curso aqui, está aqui nesta aula já ali no terceiro, quarto mês de compra, né? Onde tu poderia estar aqui em 3 semanas, mais ou menos, 4 semanas estaria aqui nessa aula, se fizer tudo detalhado, né? Como vem solicitando em cada aula. Ou você pode nem ter chego nessa aula ainda. Nem ter chego nessa aula ainda, né? Ou quantos cursos você comprou e deixou engavetado e não deu sequência? Qual o potencial você pode ter aí pós-graduação, mestrado, doutorado, mas quanto você está fazendo com tanto conhecimento? Então, hoje tu busca aquela autoaprovação extrema, né? Querendo cursos, mas geralmente pode ser que tu não termine ou termine e não faça nada com isso, não tenha retorno financeiro com isso, isso tu está querendo provar que tu pode dar sequência, ou tu pode estar validando aquilo que você recebeu, tendo dificuldade em dar sequência, tendo dificuldade de investir em você mesma, né? Tendo dificuldade de colocar o seu conhecimento em prática. Então, quantos projetos estão aí engavetados, cursos que não estão concluindo, né? Não estão conclusos ainda. Olha o teu potencial profissional, né, para conseguir colocar essa em exposição, colocar em prática, né? E tá vibrando aí no medo de arriscar profissionalmente, ou de arriscar no relacionamento, porque aprendeu que relacionamento ele é tóxico, que relacionamento o homem é agressivo, que o homem não presta, né? Ou que não quer ser mãe porque foi muito difícil ter sido filha, e isso é o que reverbera inconscientemente em muitas pessoas que não querem ter filhos, por exemplo. Não estou dizendo que seja todos os casos, mas é um exemplo, é uma das causas pode ser essa. Né? Fui muito humilhada quando criança. Hoje eu não tenho filhos, hoje eu tenho dificuldade de ter filhos. Hoje eu ainda questiono por que que as pessoas estão colocando filhos no mundo, né? Você pensa assim porque você tem feridas emocionais e uma delas pode ser a ferida da humilhação, sim. E você precisa olhar para isso. Se você quiser ter uma vida diferente, senão tu pode pular ondinha, fazer o que tu quiser na virada do ano, né? Fazer, tirar cartas, fazer o que tu bem entende aí para ver se muda, fazer constelação, 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 vou fazer regressão. Sim, mas tu pega a informação e o que que tu faz com isso? Né? Então é autorresponsabilidade, é mudar isso para que eu queira fazer realmente uma transformação de vida, né? Então o caminho de solução para a ferida de humilhação, né, inclui então o reconhecimento desse padrão herdado do teu sistema familiar, né, forma transgeracional, né, ser acolhida esse reconhecimento. Então, vou acolher a minha própria vulnerabilidade e buscar, então, essa reconstrução dessa autoestima, onde é você, no adulto, que vai acolher a ferida emocional da tua criança interior. Então, você mesmo vai acabar resolvendo questões do teu adulto. Mas, para isso, você precisa cessar essas feridas emocionais, seja por meio de constelação, de dinâmica de constelação, uma simples hipnose sistêmica, uma meditação, né? Você vai ter que acessar, vai acabar acessando esses pontos dessas feridas, ou isso está muito quente na tua cabeça que durante uma conversa a emoção já venha à plena, e aí é só fazer o processo de ressignificação emocional de forma interna, né? Então tem meditações, mas você não pode fazer auto-meditação, auto-hipnose, como se falam aí, tem curso de auto-hipnose. Pelo amor de Deus, tu vai auto-hipnose, tu vai acessar esses pontos, mas como é que tu vai ressignificar esse ponto com as mesmas crenças, a mesma frustração, a mesma intensidade da humilhação, a mesma dor? Tu não vai conseguir fazer, não existe auto nada na questão de nova consciência. Tu não vai conseguir adquirir nova consciência sozinho. Não existe isso. Não pode ter, fazer curso, tu pode fazer, botar no YouTube lá, um vídeo de meditação, auto-hipnose, auto não sei o que, auto-constelação. Cara, tu vai olhar para um campo,
de autoconstelação, mas tu vai olhar para aquele campo ali, né? Se tu acha que tu vai ressignificar crenças, dores emocionais, feridas, tu vai olhar para aquele campo, tu vai interpretar aquele campo com a tua própria ferida emocional, com aquilo que tu acha, com aquilo que tu acredita. Então eu pego a informação, se eu não trabalho isso com um terapeuta sistêmico, se eu não trabalhar isso dando um novo ponto de vista, tu vai estar analisando as mesmas situações, as mesmas feridas, né, as mesmas informações de acordo com a tua frustração, com a tua expectativa, com a tua experiência de vida. Isso tu não vai mudar nunca, por isso tu já fez aí 20, 30 constelação e nada mudou. Esse é um exemplo. Eu faço terapia há anos, Luiz, há muitos anos, há 4, 5 anos. Eu já sei tudo o que aconteceu, mas eu não consigo mudar. Sim, tu não vai mudar. Porque dali um pouco a terapia que tu tá fazendo, ela só busca informação. Ou ela fica sempre olhando para o passado. Tu sai de lá da sessão ainda olhando para o passado. E aí, para onde é que tu tá? Para o caminho de solução ou para a causa? Tu tá sempre na causa. Então, tu vai ficar anos em terapia se tu não ficar olhando para a solução. E não é esse o objetivo. Meus objetivos, tanto os atendimentos individuais, terapia em casal, ou seja, aqui dentro desse curso, vocês sabem o quanto eu estou exigindo de vocês, que vocês olhem para pontos diferentes, para caminhos de solução. Os próprios exercícios que vocês fazem, né, que está em anexo em PDF, é justamente busca informação e faz tu refletir. Qual seria o caminho de solução para isso? O que que você deve fazer isso olhando para a autorresponsabilidade? Então, ali já tem esse processo. Nas aulas, nos encontros que ocorrem essa meditação, você sabe, a gente acessa, mostra a ferida, faz falas sistêmica para olhar para frente e reforça isso. Qual seria o caminho de solução? Quem sabe você faz isso, faz aquilo, olha para aquele outro, né? Então é olhar para frente, não é uma questão de simplesmente receber uma orientação. Então, por isso que a autorresponsabilidade, né, ela é fundamental para qualquer processo terapêutico, para qualquer curso de autodesenvolvimento pessoal. Então, o adulto ele precisa reconhecer que, embora tenha sofrido humilhação no passado, cabe a você, adulto, tomar as rédeas desse processo de cura. Você precisa entender que aceitar não quer dizer concordar. Como nós já falamos aqui várias vezes, inclusive nessa aula, aceitar é dizer sim para tudo como foi. O concordar ou não concordar, essa é a tua expressão. Cara, eu não concordo com aquilo que aconteceu. Beleza, mas não queira que eles tenham feito diferente. Isso foi uma referência para ti. Isso foi uma referência para ti. Do modo de que tu não quer fazer para a tua vida hoje. É simples assim, mas tem muita gente que quer aquilo como exemplo de fazer. Vai fazer o quê? Cada um tem as suas escolhas. Então, aceitar e dizer sim, eu aceito tudo como foi, né? Um simples abandono, tem que ter coragem para fazer isso também. Esse é um exemplo de coragem. Mas eu pego esse exemplo de coragem para colocar aqui dentro de mim e ter força suficiente para colocar aquele curso em prática, né? Para dar aquele avanço profissional, para fazer diferente no modo financeiro, conseguir ter força para economizar, eu conseguir ter força para fazer uma dieta, conseguir ter força para melhorar meu corpo, melhorar minha saúde. Para que tu precisa desta força? E essa força pode estar lá nesse momento da ferida da humilhação, por exemplo. E como é que tu vai ressignificar isso sozinho? Tá vendo como tu não tem como? Ah, Luiz, como se a mulher me xingava, me batia, como é que eu vou levar isso como positivo? É uma coragem, cara. É um exemplo de coragem, é um exemplo de determinação, é um exemplo de foco, ok? Só que esse exemplo de determinação e foco foi usado para esse momento. É a mesma coisa que me falar do assassino, o cara que matou a pessoa. Cara, o fulano lá matou o próprio pai, cara. Meu pai matou meu avô. Como é que tu quer que eu leve isso como coragem? Mas como é que não é uma coragem? Tu tem medo até de apertar um gatilho de uma arma de chumbinho. Tu imagina dar um tiro numa pessoa. É uma coragem. Agora ele usou a coragem para matar o pai. Bom, essa foi a escolha dele de usar a coragem. Quero ver tu usar essa coragem para colocar aquele curso em prática, colocar, sabe, ou para defender a tua família, defender a tua esposa, defender teu filho. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? É por aí. Entende? É de forma inconsciente. Então, tu tem que ressignificar a tua ferida emocional.
né? Então, um outro exemplo está nas relações interpessoais, onde a pessoa carrega a ferida emocional, ferida emocional de humilhação, e ela pode, então, desenvolver um padrão de comportamento de submissão, ou, ao contrário, né, podendo ser agressivo demais, como uma forma de se proteger de novas situações humilhantes. Então, eu vou ser agressivo, eu vou colocar medo para que eu não sofra humilhação. Então, um simples fato de cobrança, um simples questionamento, a pessoa já pode se sentir humilhada, né? Um simples pedido, pô, tu pode fazer isso para mim? Pô, por que tu não foi lá no mercado? Por que tu já não fez não sei o que? Ó, já tô sendo humilhado, entendeu? Ó, já tá me humilhando de novo. E dali um pouco, não é humilhação, nem tudo pode ser humilhação. Então, isso é a tendência de viver sempre na situação de vítima, né? Então, em um relacionamento amoroso, por exemplo, pode haver dificuldade de estabelecer limites saudáveis, por medo de ser rejeitado ou menosprezado. Ou seja, eu não vou colocar limite, porque senão a pessoa vai me abandonar, não vou, sabe? Então eu vou me sentir de novo humilhada, porque ninguém me aceita, ninguém gosta de mim. Então, para isso eu posso ter, então, esse medo, né, de me posicionar e de colocar limites e aceitar tudo. Ou aquele extremo oposto que eu te falei, que eu estava falando, viver extremamente na agressão verbal, na agressão física, na raiva, na irritação, na intolerância, né? E esse medo muitas vezes faz com que a pessoa aceite condições, então, que desrespeitam, que acaba reforçando, então, esse ciclo dessa ferida de humilhação. Ela acaba tendo atitudes que acaba provocando, sim, situações para que ela se sinta humilhada. Então, a solução para essa compreensão do passado, ela não define o teu presente. E o que o adulto tem a capacidade de aprender e se posicionar de forma respeitosa e assertiva. Ou seja, no momento que tu ressignifica as tuas feridas emocionais, os teus comportamentos mudam. A tua inteligência emocional, ela aflora, ela se desenvolve, né? Então, é essencial que ocorra isso para um processo, né, de transformação pessoal, profissional, emocional, financeira, familiar, em todas as áreas da tua vida. Ok? No âmbito profissional, por exemplo, né, a ferida da humilhação ela pode se manifestar como um medo constante de cometer erros ou de não ser reconhecida. Então, tudo que tu fala, quem é a fulana? Ah, fulana é, eu sou advogada, eu sou criminalista, eu sou a melhor da minha região, porque eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho não sei o quê, e ela começa a falar de tudo que ela tem para que possa ocorrer uma valorização. A pergunta não foi o que tu faz profissionalmente, quem tu é profissionalmente. A pergunta é quem é a fulana, né? Quem é você? Então a pessoa com essa ferida, ela tende a fazer de tudo para ser reconhecida. Vai lá no trabalho, é a melhor do trabalho, aqui entra mais cedo e sai mais tarde. Não quer reconhecimento, tem vergonha de receber um presente, né? E ela faz o melhor de tudo, do bom e do melhor para os outros, esquece de si mesmo. Então tem várias dinâmicas aqui no âmbito profissional que a ferida da humilhação, ela está sim impedindo você de prosperar, tá? Tu vê tantas pessoas com potencial extremo e ainda trabalhando de CLT, por exemplo, sem colocar em prática aquilo de forma autônoma. Isso é o que mais tem, né? Então, uma pessoa com essa ferida, ela pode evitar, né, assumir novos desafios ou a se submeter a condições de trabalho que reforcem seu sentimento de desvalorização. Por exemplo, um funcionário que evita falar em reuniões, né, temendo ser ali ridicularizado por uma ideia ruim, né, pode limitar o seu potencial de crescimento, eu tenho medo de expor, eu não sei o que os outros vão pensar, o julgamento que vou receber, ok? Então, nesse cenário, a autorresponsabilidade significa entender que os limites impostos, né, por essa ferida, elas não precisam ser permanentes, elas podem mudar constantemente, né? Tu pode ter grande transformação de vida, né? Então, por meio de uma mentoria ou aqui mesmo no curso, né, que vocês estão fazendo aqui o feminino, né, o poder do feminino, isso pode estar sendo uma mão na roda para vocês, tá? Isso pode levar muita transformação pessoal para vocês, ok? Então,
Nesse contexto, então, familiar, é comum, então, que a pessoa carregue a ferida de humilhação, ela tenha dificuldade, então, de se expressar as necessidades ou sentimentos por medo de ser julgada. Um outro aspecto relevante da ferida da humilhação é a relação com o próprio corpo, como a gente já comentou, a dificuldade de aceitação. Um outro exemplo é o isolamento social, né, ou a dependência excessiva de validação externa, seja no relacionamento amoroso, na vida social, na vida profissional. As pessoas não gostam de mim, eu não sei o que elas pensam. Então, esse tipo de situação pode estar levando você, a ferida emocional, ela pode estar na causa desse seu isolamento social, ok? Então, ela não é um processo linear, tá? A ferida de humilhação, ela não é linear. É uma jornada que exige paciência, acolhimento, tá? E um comprometimento de autorresponsabilidade. Ele não significa, né, culpar alguém, mas sim reconhecer de que o poder de transformação da própria história está nas tuas mãos, de quem vive essa experiência de transformação. Então, é um processo, só que os resultados, eles já podem ir ocorrendo de forma imediata. Só em você estar assistindo essa aula, você já não está com a mesma consciência que você estava antes de que iniciou a aula. Então, tu imagina, então, a consciência que tu estavas antes de iniciar esse curso lá atrás. Como é que estava a tua consciência e olha como é que está agora a tua consciência. Está vendo como já teve aí um processo de avanço, né? A gente não pode, é da nossa criança interior, querer tudo de forma imediata. Só que quem quer de forma imediata já está acontecendo uma transformação. Não é aquele resultado extremo que você deseja. Só que quando você se aproximar daquele resultado extremo que tu deseja, tu já vai perceber um novo resultado, um novo ótimo, um novo patamar da onde tu pode chegar. Então tu nunca vai chegar no ótimo. Então esse perfeccionismo de querer ser sempre o perfeito, sempre o ótimo, nunca vai acontecer se você pelo menos não chegar no teu melhor, no teu bom, com aquilo que tu tem, com aquilo que tu consegue, com aquilo que tu tem disponível hoje, tu apenas inicia. Ok? Então, aqui abaixo tem um resumo dessa aula em PDF, tá? E vai ter também um arquivo que é um exercício onde você vai fazer uma reflexão e depois que você concluir isso, você dá sequência indo para as próximas aulas. Ok? Nos vemos então nas próximas aulas. Um grande abraço.